Uma senhora idosa, um bolo simples sobre a mesa, 3 filhos, e nenhum apareceu. Dona Dulce passou o aniversário inteiro sentada, olhando para a porta, esperando por quem prometeu vir, por quem jurou amar. Mas às vezes o que fere não é o silêncio, é ser lembrada só quando convém, é ser esquecida bem no dia que mais importava. Só que a vida tem dessas coisas. Quando a dor parece ser a única companhia, uma visita inesperada pode mudar tudo. Fica até o final, porque essa história vai te mostrar que nem sempre o amor vem de onde você espera, e que tem encontros que curam feridas que o tempo nunca conseguiu fechar. O relógio da parede marcava 6h40 da manhã quando Dona Dulce abriu os olhos. O sol mal tocava a cortina da janela e mesmo assim ela já estava de pé. Era seu aniversário de 79 anos, e mesmo que ninguém tivesse confirmado presença, ela decidiu fazer tudo como sempre fez. Colocou seu avental bordado com margaridas, o favorito, e começou a preparar o bolo. Farinha, ovos, leite, uma pitada de baunilha. A massa crescia devagar no forno, e ela sorria sozinha, lembrando das vezes em que fazia bolos para os filhos quando eram pequenos. Na época, qualquer motivo era motivo de festa. Hoje, o silêncio era a única confirmação de que o tempo tinha passado. Ela passou a manhã arrumando a casa, varrendo os cantos, limpando até o que já estava limpo. Separou a toalha de mesa florida que guardava para ocasiões especiais. Era simples, mas bordada por ela mesma, e isso a fazia se sentir importante. Às 11 horas, o celular tocou. Era uma mensagem do filho mais velho. Mãe, hoje tá corrido aqui, parabéns, viu? Deus te abençoe. Dulce respondeu com um emoji de coração e digitou um obrigada, meu filho, que demorou 5 minutos para sair. Ela sentiu um aperto, mas disse a si mesma que tudo bem. Ainda era cedo, ainda tinham o dia todo. 12:00 chegou. Depois, 1h da tarde. 2. Dona Dulce serviu-se de um pouco de café e sentou na varanda, olhando para a rua. A cada barulho de carro, seu coração acelerava. A cada passo no corredor, a esperança se renovava. Mas ninguém subiu. Ninguém tocou a campainha. Às 3 da tarde, o bolo já esfriava sobre a mesa. Ela colocou uma vela no centro e esperou mais um pouco. Esperou até o sol começar a se pôr. O silêncio da casa só era quebrado pelo tic-tac do relógio. Às 6, ela acendeu a vela sozinha. Com a voz embargada, cantou um parabéns para você baixinho. Partiu um pedaço pequeno, serviu-se em um prato florido e ficou olhando para o restante do bolo como se ali ainda houvesse alguma esperança. As lágrimas vieram devagar, como quem pede licença. Ela limpou com o guardanapo bordado, tentando disfarçar até de si mesma. Acho que estão ocupados, murmurou, como quem ainda tenta justificar o imperdoável. Na estante, 3 porta-retratos com os filhos sorrindo, todos ainda crianças. Nenhum deles ligou, nenhum apareceu. Mesmo assim, ela tirou uma foto da mesa e postou no grupo da família. Fiz meu bolinho de aniversário. Quem sabe no ano que vem vocês venham, né? 20 minutos depois, uma curtida silenciosa. Nenhuma resposta. Dulce então foi até o quarto, trocou de roupa, passou um perfume antigo que guardava para ocasiões especiais e voltou à sala. Ficou ali, sentada, observando a chama da vela que ainda restava sobre o bolo. Uma chama pequena, insistente, como ela. Mesmo esquecida, não deixaria de celebrar a própria vida. Mesmo invisível, não deixaria de existir. E enquanto o mundo lá fora corria com pressa e barulho, ela, ali, em sua casinha simples, encontrou abrigo na própria solidão. Antes de dormir, ajoelhou-se aos pés da cama. Senhor, obrigada por mais um ano. Eu ainda estou aqui, ainda estou viva. E mesmo sozinha, ainda tenho fé que a vida pode surpreender a gente, sussurrou com os olhos marejados. Apagou a luz, mas deixou a vela acesa no coração, sem saber que o que viria no dia seguinte mudaria tudo. O dia amanheceu como qualquer outro. O céu,
acinzentado, derramava uma leve garoa sobre os telhados. Dona Dulce estava na cozinha, aquecendo um pãozinho amanhecido no forno e preparando o café. Ainda havia bolo do dia anterior. Ela cortou um pedaço pequeno, mas não tocou. Parecia não ter gosto depois da solidão. Enquanto colocava a xícara sobre a mesa, ouviu 3 batidas na porta. Abriu devagar, com receio, mas do outro lado estava uma jovem sorridente, de olhar doce e cabelos presos num coque bagunçado. Dona Dulce, a senhora se lembra de mim? Dulce demorou alguns segundos. O rosto lhe era vagamente familiar, até que veio a lembrança, como um sopro de primavera. Camila? A jovem assentiu, com um sorriso emocionado. Eu morava com a minha mãe no prédio antigo da senhora. A gente vivia no 204. A senhora levava pão doce pra gente quando minha mãe estava doente. Dulce levou a mão ao peito, surpresa. Meu Deus, você cresceu. Cresci sim, e nunca esqueci da senhora. Nem dos bolinhos de milho, nem dos conselhos, nem da forma como a senhora tratava a minha mãe. Vim trazer isso aqui. Ela estendeu um embrulho simples, um pequeno bolo de cenoura com cobertura de chocolate, coberto por um pano florido. Ontem foi seu aniversário, não foi? Vi no Facebook. Não consegui vir ontem, mas hoje consegui passar aqui. A senhora ainda mora sozinha? Dona Dulce fez que sim, sem saber o que dizer. Os olhos marejados denunciavam o turbilhão que sentia. Mas entra, minha filha. Camila entrou e olhou tudo com admiração nostálgica. Era uma casa modesta, arrumada com carinho e cheirinho de lavanda. Os mesmos porta-retratos, a toalhinha de crochê no sofá. Sentaram-se à mesa e Dulce serviu o café. Ainda tremia um pouco, sem acreditar no que estava acontecendo. Você me trouxe um bolo? Trouxe. Eu lembrei da senhora ontem e me deu um aperto no peito. Pensei, será que ela está bem? Será que está com alguém? Então fiz esse bolo e vim aqui. Espero não ter incomodado. Dulce segurou a mão dela com ternura. Você não faz ideia do quanto seu gesto me curou. Camila sorriu emocionada. As duas cortaram o bolo e brindaram com xícaras de café. Me conta da sua vida, pediu Dulce animada. Camila contou que tinha feito faculdade de pedagogia, dava aulas em uma escola pública e morava sozinha em um pequeno apartamento próximo. Nunca esqueceu do carinho que Dulce teve com ela e com a mãe, quando a vida delas estava por um fio. Disse que aquelas visitas, aquelas conversas na varanda foram como faróis numa época escura. A senhora foi uma luz, e luz a gente não apaga da memória, disse ela. Dulce sentiu os olhos se encherem. Há quanto tempo ninguém dizia algo assim para ela? E seus filhos? Estão bem? A pergunta veio com delicadeza, mas Dulce hesitou antes de responder. Estão. Trabalham muito, têm suas famílias, suas rotinas. Quase não tem tempo, sabe? Camila entendeu o que não foi dito. Mudou de assunto, respeitando o silêncio entre as palavras. Ficaram ali por horas, como velhas amigas que o tempo apenas afastou por um instante. Riram, lembraram, dividiram silêncios confortáveis. E quando Camila se despediu, prometeu voltar na próxima semana. Posso vir de novo? Pode, por favor, venha. A porta vai estar sempre aberta. Quando a porta se fechou, Dulce ficou ali parada por um tempo. Encostou-se na parede e suspirou. Na sala, o bolo de cenoura sobre a mesa, a xícara ainda com café morno e um sentimento novo no ar, o de que ainda havia espaço para alegria, mesmo depois de tantos vazios. Ela sorriu sozinha. Era como se o universo tivesse dito: você ainda importa, ainda é lembrada. E pela primeira vez em muito tempo, aquela casa não pareceu tão grande, tão silenciosa, tão vazia. A partir daquele dia, os domingos de Dona Dulce deixaram de ser silenciosos.
Camila passou a visitá-la todas as semanas, quase sempre trazendo um bolo, flores do mercadinho da esquina ou apenas um sorriso sincero. Vinham sem aviso, sem pressa e sem nenhuma obrigação, o que fazia tudo soar ainda mais verdadeiro. O que começou como um gesto de gratidão se transformou em rotina. Uma rotina bonita, feita de conversas longas, risadas inesperadas e pequenos gestos que pareciam consertar rachaduras antigas no coração de Dona Dulce. Na primeira semana, pintaram as unhas juntas. Na segunda, organizaram os álbuns de fotografias. Na terceira, assistiram a um filme antigo e choraram com o final. E assim, sem perceber, o vazio que antes gritava dentro da casa foi sendo preenchido por algo mais poderoso do que qualquer ligação de filho ausente. Presença. Camila ouvia com atenção as histórias de Dona Dulce. Cada lembrança da infância dos filhos, cada receita que aprendeu com a mãe, cada lágrima que derramou sozinha na varanda depois de um aniversário esquecido. Sabe, Dulce, tem muita gente que vive cercada de pessoas, mas nunca se sente vista, disse Camila certa vez. A senhora pode até estar só, mas nunca esteve invisível para mim. Dona Dulce sorriu. Era raro ouvir uma frase que aquecia tanto. Ela não precisava de multidão, só precisava ser lembrada. Só queria ser enxergada com carinho, como agora. Certa tarde, Camila chegou com uma novidade. Minha escola vai fazer uma campanha do agasalho e os alunos estão arrecadando roupas e livros. Pensei, a senhora tem algumas coisas que gostaria de doar? Dulce ficou animada. Passou a tarde revirando o guarda-roupa. Separou mantas de lã que ela mesma havia feito, alguns casaquinhos que já não usava e até um jogo de lençóis floridos que estava guardado há anos. Eu costurava para fora quando era mais nova. Vendi muita roupa para criar meus filhos. Não quero que isso fique aqui parado. Quero que aqueça outras pessoas, disse emocionada. Camila ficou encantada com a delicadeza dos bordados, com a ternura em cada peça. Essas mãos fizeram muito mais do que tecidos. Elas costuraram vidas, né? Dulce segurou as lágrimas. Sim, costuraram vidas, a dela e as dos filhos, mesmo que eles tivessem se esquecido disso. Na semana seguinte, Camila chegou acompanhada. Trouxe 2 alunos, um menino tímido chamado Bruno, de 10 anos, e uma menina esperta chamada Duda, de 9. Tinham ouvido falar da senhora que doava com o coração e quiseram conhecê-la. Dulce preparou bolinhos de chuva, serviu leite com chocolate e sentou com as crianças no tapete da sala. Contou histórias, fez cócegas, ensinou a enrolar novelos de lã. E ali, naquela tarde, sentiu-se jovem de novo. Sentiu que ainda era útil, que ainda podia ensinar, cuidar, fazer parte. Camila observava tudo com um sorriso discreto. Era como ver a alma de Dona Dulce florescer. Na semana seguinte, vieram mais crianças. E depois mais. Em pouco tempo, a casa simples virou um ponto de encontro. Camila organizou uma pequena rede de visitas com os alunos da escola. Os que eram carentes de carinho, os que passavam por dificuldades em casa, os que precisavam de alguém que os ouvisse sem julgar. Dulce passou a preparar lanches, separar brinquedos antigos, contar histórias de esperança. Aqui virou uma segunda escola, né? Disse ela, rindo. Só que ao invés de provas, a gente distribui afeto. Certa noite, sentada na cama, Dulce refletiu. Há pouco tempo, ela acreditava que o amor dos filhos era o único que importava, que era o único que merecia sua atenção, seu esforço, sua dedicação. Mas agora percebia que a vida tinha outras formas de amar. Talvez os filhos nunca entendessem, talvez nunca voltassem. Mas havia um mundo ali fora, e ela estava fazendo parte dele. A cada criança que sorria em sua porta, a cada abraço apertado, a cada olhar de gratidão, Dulce sentia-se viva. Sentia que não precisava esperar o amor.
Podia oferecê-lo, e ao fazer isso, recebia de volta muito mais do que esperava. Camila, disse ela numa das tardes, você me devolveu a alegria de viver. E a senhora me ensinou que os verdadeiros laços não nascem do sangue, nascem do cuidado. Naquele dia, as duas se abraçaram em silêncio, um silêncio bonito que dizia tudo o que as palavras não conseguiam alcançar. Enquanto a noite caía e a casa se enchia de risos vindos da sala, Dona Dulce percebeu algo que mudaria sua vida para sempre. Ela não havia sido esquecida, tinha apenas sido empurrada para um canto, mas bastou uma mão estendida para que ela lembrasse do próprio valor. E ali, no aconchego do que antes era solidão, ela encontrou um novo propósito. Aos 79 anos, Dona Dulce descobriu que nunca é tarde para recomeçar, e que às vezes, o maior presente da vida não vem embrulhado em papel de presente. Vem em forma de gente. O outono havia chegado. As folhas começavam a cair no quintal de Dona Dulce, pintando de amarelo e laranja a varanda onde ela tanto gostava de se sentar nas tardes tranquilas. Era seu aniversário novamente. Dessa vez, 80 anos. Mas diferente do ano anterior, Dulce não estava só. A pequena casa simples que antes abrigava o silêncio, agora se enchia de movimento. Balões coloridos enfeitavam a porta, e do portão já se ouvia o barulho das risadas infantis, os passos apressados de crianças e o som suave de uma música vinda de um radinho antigo. Camila havia organizado tudo com os alunos da escola. Cada um ajudou como pôde. Um trouxe docinhos, outro pintou cartazes, outro cuidou das flores. Era uma festa feita com o que tinham, mas feita com o coração. Dulce não sabia de nada. Naquela manhã, acordou cedo, como sempre fazia. Fez café, penteou o cabelo com cuidado e colocou o vestido azul que guardava para ocasiões especiais. Não esperava visitas. Não contava com surpresas. Só queria passar o dia em paz, lembrando que resistir ao abandono tinha sido sua maior vitória. Mas quando abriu a porta e viu o corredor da casa repleto de sorrisos, a emoção tomou conta. "Surpresa!" gritaram as crianças em coro. Camila, sorrindo ao fundo, segurava um bolo com velas acesas. Dulce levou a mão à boca sem conseguir conter as lágrimas. "Isso é para mim?" murmurou. Camila se aproximou, abraçando-a com força. "É sim, Dona Dulce. Hoje é o dia da mulher mais especial que já conhecemos." Ela mal conseguia acreditar. Aquela era a festa que nunca teve, o abraço que esperou por tantos anos, o parabéns cantado com alegria sincera, sem interesse, sem obrigação. As crianças entraram, ocuparam a sala, correram pelo apartamento. Brincaram, desenharam, comeram brigadeiro e torta salgada, feita com receita da própria Dulce. "Eu nunca imaginei isso", disse ela a Camila, emocionada. "Nunca pensei que meu aniversário pudesse ser assim, tão cheio de vida." Camila segurou sua mão. "A senhora fez isso acontecer, Dulce." O amor que espalhou voltou. Voltou em forma de gente, de carinho e de festa. Dulce olhou em volta. Em cada canto da casa havia um detalhe com sua marca. As toalhas de crochê, os quadros que pintou, os vasinhos que ela mesma cuidava. Ela nunca teve muito, mas sempre ofereceu o melhor do que tinha. No meio da tarde, Camila pediu silêncio. Chamou todos para a varanda. "Nós temos uma homenagem especial. Uma coisa simples, mas feita com muito amor", disse enquanto uma das crianças trazia um envelope. Dulce abriu devagar. Dentro havia dezenas de cartinhas escritas pelas crianças da escola. "Obrigada por cuidar de mim. Ah, queria que a senhora fosse minha avó. Eu gosto do seu abraço. Você me ensinou que gente velha também sabe amar." Dulce tentou ler mais, mas os olhos marejados já não permitiam. Sentou-se na cadeira de balanço e deixou que Camila continuasse lendo em voz alta. "Dulce, a senhora salvou mais vidas do que imagina. E hoje,
A gente só quer que a senhora saiba disso." O silêncio que se seguiu foi quebrado por um aplauso, um só, depois outro, e então todos aplaudiram de pé. Crianças, professores, vizinhos, foi como um abraço coletivo, como se o mundo dissesse de uma vez por todas: "Você importa, você fez diferença." Dulce fechou os olhos, sentiu o vento bater no rosto e pela primeira vez em muitos anos sentiu que havia chegado ao lugar certo, não de paredes e teto, mas de afeto e pertencimento. Mais tarde, sentadas na varanda, Dulce e Camila observaram o pôr do sol. "Eu achei que a velhice fosse só um tempo de esperar o fim", disse Dulce baixinho. "Mas hoje percebi que ela também pode ser um novo começo." Camila assentiu com os olhos marejados. "A senhora não só recomeçou, Dulce, a senhora nos ensinou a recomeçar também." A idosa sorriu. "Às vezes, Camila, o que a gente precisa não é de uma multidão, é de uma pessoa só, uma pessoa que chegue com carinho e diga: 'Eu tô aqui.'" Enquanto o céu se tingia de dourado, Dulce abraçou forte sua amiga. Não havia mais espaço para tristeza ali. Naquele dia, sem nenhum presente caro, sem a presença de seus filhos, Dona Dulce teve o aniversário mais bonito da sua vida. E entendeu, enfim, que a maior celebração é ser amada de verdade. O tempo passou. Dias viraram semanas, e a rotina voltou à casa de Dona Dulce. Mas algo havia mudado, algo profundo. Depois da festa, Camila passou a visitar a senhora quase todos os dias. Tomavam café juntas na varanda, liam histórias antigas, falavam de tudo. A cada encontro, a ligação entre as duas se fortalecia. Era como se o amor que faltou da família tivesse encontrado outro caminho para florescer. Dulce sorria mais. Andava com passos mais leves, não por ter esquecido a dor de ter sido deixada no aniversário anterior, mas porque entendeu que o amor verdadeiro não tem obrigação, ele vem de graça, e às vezes vem de quem a gente nunca esperava. Certo fim de tarde, Camila trouxe consigo algo diferente. Era uma pequena caixa de madeira, envolvida por um laço vermelho. "O que é isso, minha filha?" perguntou Dulce, curiosa. Camila sorriu. "Um presente das crianças. Cada uma escreveu uma frase sobre o que aprendeu com a senhora. Está tudo aqui dentro." Dulce abriu a caixinha. Dentro, dezenas de pedacinhos de papel dobrados com cuidado. Um a um, ela começou a ler. "Aprendi que abraço cura. Ela me ensinou a respeitar os mais velhos. Agora eu sei que todo mundo merece amor. Quero ser como ela quando crescer." Dulce chorou baixinho. Não lágrimas de dor, mas de gratidão. "Eu passei a vida inteira achando que meu valor estava em servir minha família, que se eles me esquecessem, eu não era mais ninguém", disse com voz embargada. "Mas hoje eu sei que minha história não foi em vão." Camila apertou sua mão. "A senhora é mais que uma história. É uma inspiração." Naquela noite, Dulce sentou-se sozinha na cama e escreveu em seu caderno, coisa que fazia sempre que precisava pensar. As palavras vieram calmas. Não é o número de velas que diz a grandeza de uma vida. É o quanto ela aqueceu os corações à sua volta. "Hoje eu entendi que o abandono de alguns me fez enxergar o valor dos que ficam. E isso vale mais do que qualquer presente esquecido." Semanas depois, um envelope chegou pelo correio. Era uma carta com a letra trêmula de um dos filhos. Dizia: "Mãe, soube da festa que fizeram para a senhora. Soube que Camila tem cuidado da senhora melhor do que nós jamais fizemos. Desculpa por ter me afastado. Desculpa por ter achado que a senhora era um peso. Talvez agora, tarde demais, eu tenha entendido o quanto errei." Dulce leu a carta com um sorriso triste, mas não havia raiva em seu olhar. Apenas a certeza de que às vezes as pessoas só aprendem depois de perder, e que nem toda dor precisa virar rancor.
Ela não respondeu. Guardou a carta com carinho, não como quem espera reatar o passado, mas como quem escolhe lembrar com compaixão e seguir em frente. Camila chegou naquele dia com uma cesta de frutas e mais boas notícias. As crianças querem vir aqui todo mês. Fizeram até um cronograma. Disseram que a senhora agora é a vovó da turma. Dulce riu com gosto. Ah, minha filha. Se eu soubesse que o amor podia vir assim, eu tinha feito essa escolha antes. Camila sentou ao lado dela e olhou para o céu. Iku, a senhora foi deixada sozinha no aniversário, mas hoje é rodeada por amor. A senhora ensinou para todos nós que solidão não é destino, é só um pedaço do caminho. Dulce respirou fundo. E que a gente não precisa de muitos para ser feliz. Basta quem fica de verdade. A história de Dona Dulce começou a se espalhar. A escola fez uma pequena homenagem. Na vizinhança, ela virou símbolo de resistência. Muitos passaram a visitar seus próprios pais e avós com mais frequência. Outros até organizaram ações para idosos que viviam sozinhos. O que começou com um aniversário esquecido se tornou uma onda silenciosa de transformação. Meses depois, numa manhã de primavera, Camila chegou com uma flor nas mãos. Dulce segurou o vaso com ternura. Que flor é essa? Camélia. Dizem que representa gratidão e admiração. A idosa sorriu. Então é perfeita. Plantaram juntas, em silêncio. E quando terminaram, Dulce disse: sabe, Camila, às vezes o maior presente que a gente pode dar para alguém é simplesmente estar lá, no dia certo, na hora certa, com o coração certo. Camila a abraçou. E a senhora esteve, por todos nós. Dulce viveu ainda muitos anos, não cercada de luxo ou da família que a esqueceu, mas rodeada de afeto, de amizades verdadeiras e de crianças que a fizeram sentir viva todos os dias. No fim, o que ficou não foram os presentes que nunca vieram, mas os abraços sinceros, os bilhetes feitos à mão e os olhos que nunca deixaram de enxergá-la. Porque o amor, quando é de verdade, não chega com hora marcada, mas sempre chega. E Dulce, aquela senhora simples e esquecida, ensinou ao mundo que ninguém é velho demais para receber amor, e que nenhuma dor é forte o suficiente para impedir uma nova alegria de nascer. Dona Dulce foi esquecida no dia do seu aniversário, mas não deixou que o esquecimento definisse o resto da sua história. Ela escolheu olhar para frente, aceitou a dor sem se afundar nela. E foi justamente ali, no momento em que mais se sentiu só, que a vida lhe trouxe uma nova chance de amar e ser amada. Porque às vezes, os laços mais verdadeiros não vêm do sangue, vêm da presença, do cuidado e da coragem de enxergar o outro quando todo mundo vira o rosto. Dulce não teve uma família perfeita, mas construiu algo ainda mais bonito, um legado de afeto, empatia e transformação. E no fim das contas, não foi o aniversário esquecido que ficou na memória. Foi a lembrança de um abraço inesperado, que curou o que anos de silêncio não conseguiram calar. E agora me conta, você já conheceu alguém como Dona Dulce? Alguém que merecia tudo e recebeu tão pouco? Escreve aqui nos comentários. Quero muito ler a sua história. E aproveita para nos dizer de qual cidade você está nos acompanhando. E se essa história te emocionou, deixa seu like, compartilha com alguém especial e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias que tocam o coração e fazem a gente refletir. Porque aqui no Além de Narrativas, cada história tem um motivo e cada motivo uma lição para a vida inteira. Obrigado por assistir até o final. Até a próxima.